Pai do Senhor, irmãos, estamos mais uma vez aqui direto da igreja do Jardim do Candário para mais um culto ao vivo, mais um estão entrando aí conosco nesta noite. Estamos aqui direto da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, pastor local, pastor Ezequiel Amanso, pastor setorial, pastor Paulo Moraes, e nesta noite teremos mais um culto, onde nós vamos louvar a Deus, onde nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Nesta noite, vá você aí já compartilhando aí, convidando os irmãos para estarem nesta noite conosco, ouvindo a voz do Senhor. Nesta noite temos aqui o nosso presbítero Jonathan, que vai estar transmitindo a palavra do Senhor. Com certeza, nesta noite, Deus tem uma palavra ao teu coração. Então vamos, desde já, fazer uma oração. Eu aqui, você aí na sua casa, nós vamos orar. E em sequência, o pastor Ezequiel vai estar louvando o hino. E também, logo na sequência, o irmão Jonathan vai estar trazendo uma mensagem aos nossos corações. Então vamos orar. Eu daqui, você daí. Vamos juntos levar o nosso pensamento aos céus. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, mais uma vez, queremos nós te agradecer por esta oportunidade, Pai, que o Senhor tem nos dado, de transmitir a tua palavra através, Senhor, Deus, desta live, que o Senhor nesta noite venha se fazer presente neste culto, ó Pai, abençoando os teus filhos que aqui estão, como também aqueles que estão nos seus. Esta noite vai falando em cada coração, em cada vida, vai abençoando, Senhor, a cada um, Pai amado, pois nós cremos, Senhor, que Tu és aquele que conhece, aquele que sabe, aquele Deus que muda a história. E nesta noite vai alegrando o coração daquele que porventura estiver triste, vai Deus dando força àquele que estiver fraco, vai Deus nesta noite trazendo esperança ao coração que está, Senhor, sem esperança, que nesta noite, Senhor, a Tua palavra possa achar guarida em nossos corações. Abençoa o Teu povo, abençoa os Teus filhos, é o que te peço, Pai, nesta noite, e te agradeço no nome santo e precioso de Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor, graças a Deus por estarmos mais uma live aqui juntamente com os irmãos, nós aqui, os irmãos aí na sua casa. Vamos louvar ao Senhor, o hino de número 77 da nossa harpa cristã, e eu já faço aqui, já falo aos irmãos, o Instagram ele está travando um pouco o problema de internet. Se você tiver a possibilidade, você que está no Instagram, entra no Facebook, acompanha a gente aí pelo Facebook, que está melhor, amém? Hino de número 77, louve ao Senhor juntamente comigo, você na sua casa, nós aqui louvando, adorando ao nome do Senhor nosso Deus. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual bom lutador, guarda o contacto com teu Salvador, guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dai-lhes a mensagem de amor sem par, com Deus o contacto deves tu guardar, guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão viver, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em te ver, guarda o contacto com supremo
caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato com seus poder, guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia! Glória a Deus. Guarda o contato com teu Salvador. E essa pandemia vai passar, essa tribulação vai passar. Logo, logo nós estaremos adorando ao Senhor juntamente aqui na igreja presencial, juntamente com os nossos irmãos, porque nós temos certeza que o nosso Deus tem nos guardado. E não perca o contato com o teu Salvador, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, nos nossas lives aqui conosco e também na sua casa, com a sua família, adorando ao Senhor nosso Deus. Quero convidar o presbítero Jonathan para vir aqui nos trazer uma porção da palavra do Senhor. Vai lendo, acompanhando nosso culto, adorando e bendizendo ao nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus por isso. Deus, amém a todos, com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por essa oportunidade, que mesmo à distância podemos falar do amor de Deus, meditar na sua palavra. Hoje, culto online, live, mas ainda assim, um culto de ensino, culto do Senhor Jesus. Com isso eu quero compartilhar com todos a leitura da palavra de Deus no livro segundo escreveu o profeta Jeremias, no capítulo 23. Vamos ler versículo 9, depois versículo 23 ao 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 9, depois 23 ao 29. A palavra do Senhor diz o seguinte: quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Agora, versículo 23. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-á alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Diz o Senhor. E como um martelo que esmiuça a penha? Amém? Até aqui. Meus irmãos, essa palavra, de certo modo, é uma palavra um tanto pesada, é uma palavra que, quando olhamos para o texto, temos o peso que ela carrega, a responsabilidade que ela traz, para aqueles que estão lendo
e para aqueles que entendem a realidade daquele momento, daquele povo, daquela nação que estava recebendo essas palavras. O texto que nós lemos está no livro de Jeremias, como já foi dito, e dentro deste livro que nós temos de maior visão, é um homem de Deus, é um profeta que foi chamado para trazer uma mensagem não muito agradável, pois a mensagem de juízo, uma mensagem de conserto, uma mensagem que exige um renovo para alguém ou para um povo, não é uma mensagem muito boa de se ouvir. Porém, essa mensagem que Deus entrega nas mãos deste profeta, essa mensagem que Deus coloca nas mãos deste profeta para ministrar a uma nação, para ministrar ao seu povo, é uma mensagem que, além de trazer o juízo, mas também é uma mensagem que traz esperança diante do renovo que Deus tinha para o povo, para todos aqueles que se consertassem e para todos aqueles que passassem pelo período de juízo e de purificação do Senhor. O profeta Jeremias, ele residia na terra de Anote, Anote, que era uma cidade que ficava aproximadamente 5 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Ou seja, era um profeta de Jerusalém, era um profeta de Judá, era um profeta do reino do sul. Esse reino que já estava no final, já estava caminhando ali para o final de toda a sua prosperidade, pois logo mais seria dominado pela Babilônia. O profeta Jeremias, ele inicia ali o seu ministério no ano aproximado de 626 a.C., encerrando aproximadamente também no ano 586 a.C. O profeta Jeremias, por muitos, ele é conhecido como o profeta da palavra do Senhor. Ele é um profeta diferenciado dos demais profetas do Antigo Testamento, dos profetas maiores. Por quê? Das 349 vezes que a palavra "assim diz o Senhor" é mencionada no Antigo Testamento, o profeta Jeremias é responsável por aproximadamente 157 vezes. Ou seja, mais de 150 vezes o profeta Jeremias, ele menciona "assim diz o Senhor", ou seja, ele traz a mensagem pura da palavra de Deus para aqueles que estavam ouvindo a sua palavra. Mas também, quando olhamos para o livro, tanto de Jeremias como para Lamentações, vemos que é um livro, que é uma relação totalmente de biografia, pois além de trazer a mensagem, ele revela particularidades do servo do Senhor, do profeta de Deus, que estava ministrando aquela mensagem para o povo. E por que, diante de todo esse contexto, eu estou mencionando? Porque este profeta que recebe essa mensagem, este profeta que em muitos dos seus dizeres, ele diz "assim diz o Senhor", ele tem uma responsabilidade tremenda, e a responsabilidade qual é? De trazer a verdadeira mensagem do Senhor diante de uma nação que está totalmente corrompida, diante de uma nação que supostamente conhece a Deus, de uma nação que supostamente recebe a mensagem de Deus. E por que eu estou dizendo isso e por que eu estou falando isso? O profeta Jeremias, ele estava inserido justamente num contexto onde os servos de Deus, os homens de Deus, e não só os homens de Deus e os servos, mas toda a nação já não mais conhecia a lei do Senhor ou a sua palavra. Os servos de Deus estavam totalmente corrompidos por aquilo que era secular, aquilo que estava envolvendo eles naquele momento. E quando Jeremias chega com a sua mensagem, chega para transmitir a palavra do Senhor, aquilo que Deus trouxe para ele traz um choque, pois afinal, assim como nós lemos lá que o profeta Jonas, quando recebe a palavra veio de encontro a ele. Este é o efeito da palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vem de encontro a nós, ou seja, ela sempre causa algo diferente, uma mudança, uma transformação, pois ela vem totalmente de encontro com os nossos ideais, com aquilo que a nossa construção superficial, pois é uma palavra que vem do céu, uma palavra que vem do próprio Deus, para transformar e moldar as nossas vidas. Logo, essa mensagem que o profeta traz, ela traz um choque para toda aquela nação, e não é bem recebida. No texto que nós lemos, aqui no capítulo 23,
nós vemos a seguinte estrutura. Nós vemos que no capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 4, nós vemos que há uma exortação do profeta para os pastores. Quem eram os pastores? Não é o pastor como nós temos hoje nos moldes atuais, um pastor de uma congregação, de uma igreja, de um setor. Não. Esses pastores eram líderes políticos, ou seja, os reis, aqueles que tinham um domínio político sobre uma nação. E ele apenas em 4 versículos ali traz essa exortação. E no próximo, no versículo subsequente, que é o versículo 5, até o versículo 8, nós vemos que ele traz uma mensagem de esperança. Ele fala sobre o renovo de Davi, a redenção do povo de Israel, aquilo que Deus iria fazer. Porém, nós vemos que do versículo 9, no qual nós lemos, até o versículo 40, que é o fim do capítulo, nós vemos que ele ocupa 31 versículos apenas para exortar os profetas, exortar aqueles que se diziam servos de Deus, aqueles que se diziam obter a mensagem de Deus para o povo, aqueles que eram chamados de oráculos do Senhor, aqueles que transmitiam a verdade de Deus. E por que que ele se ocupa e por que ele traz isso? E por que que essa palavra mexeu ao meu coração e eu achei por importante trazer hoje para a igreja diante dessa oportunidade? Nós, nesse tempo de coronavírus, de isolamento social, nós adquirimos uma facilidade muito maior, que é das informações em nossas mãos, mediante um smartphone, um computador, um tablet, seja o aparelho ou a tecnologia que for. Mas essas informações, também, que é totalmente fácil de se obter, abriu uma porta onde nós podemos entrar em diversos mundos e escutar diversas palavras e diversos ensinos. Quantos servos de Deus estão escutando mensagens e mensagens, palavras e palavras de homens e mulheres que estão por diversas mídias sociais, palavras que estão em qualquer lugar que você possui uma mídia, você acessa, você pode acessar, você pode verificar, ou seja, nós temos um mundo aberto para os servos de Deus hoje. E por que a minha preocupação? Simples, porque diante desta abertura, diante de todo este amplo domínio tecnológico que nos foi exposto, o servo de Deus, por muitas vezes, ele não está ouvindo a mensagem verdadeira de Deus, mas ele está ouvindo simplesmente aquela mensagem, aquela voz daqueles que querem apenas trazer a pessoa para próximo, aquela pessoa que quer simplesmente likes, aquela pessoa que quer simplesmente uma audiência, mas não quer levar a verdade e a palavra de Deus para os corações, para aqueles que querem ser transformados, para aqueles que querem ser renovados. A palavra de Deus, para estes, infelizmente, está talvez num mundo totalmente superficial, onde eu escuto, eu vou buscar aquilo que mais agrada ao meu coração. E isso, por incrível que pareça, era praticamente a situação e o contexto que o profeta Jeremias estava vivendo ali naquele momento. Pois todo o povo ouvia os demais profetas, aqueles profetas que não falavam a verdade, aqueles profetas que diante de uma mensagem de juízo, diante de uma mensagem de conserto, diante de uma mensagem de renovo, diante de uma mensagem de necessidade de arrependimento, diante de uma mensagem que era de conserto para todo o povo de Israel, mas eles achavam por bem ouvir aqueles profetas que traziam uma mensagem de consolo, uma mensagem que trazia uma massagem para o seu ego, uma mensagem que trazia um altruísmo para o povo. E Jeremias, no versículo 9, ele diz o seguinte para esses profetas: quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. O que ele quer dizer com isso? O profeta está totalmente inconformado com estes profetas, com esses que estão indo contra a palavra de Deus, com esses que estão simplesmente querendo trazer algo, uma mensagem para o ego
das pessoas, querendo trazer um consolo, um alívio diante de uma dor, que essa dor ou tribulação que muitas vezes vem do Senhor, para que eu e você possamos crescer, para que eu e você possamos crescer degrau a degrau e sermos homens, mulheres de Deus firmes e constantes diante do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Diante disso, o profeta se revolta e ele externa essa revolta dele, falando justamente isso, que para ele é algo totalmente fora do normal, que ele se vê numa outra realidade. Quando ele diz que ele é como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, é porque ele não está nele. Ele olha e fala assim, isso não é real para mim, isso não parece ser real. E isso, infelizmente, é o que nós estamos vivendo. Quantos aqueles que estão em mídias sociais estão buscando simplesmente palavras que vão massagear o seu coração, mas aquela palavra que entra de confronto, aquela palavra que traz um conserto, que traz um renovo, essa eu não quero, essa eu não vou ouvir, essa não é para mim, essa é para o irmão ali do lado, essa é para o meu vizinho que também está ouvindo, mas não é para mim. Mas Deus tem uma mensagem de renovo para nós todos os dias, pois a sua palavra sempre vem de encontro aos nossos corações. A sua palavra é para transformar as nossas vidas, para que possamos dar frutos, e esse fruto totalmente para os demais irmãos, e esse fruto só vamos dar quando estamos ligados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Ele, anunciando, toda essa situação, nos versículos subsequentes, nós não lemos todos, mas ele começa a falar todo esse caos que o sacerdócio, vamos dizer assim, os profetas estão vivendo, estão passando, pois estão mentindo, estão trazendo aquilo que não é de Deus. E isso, como eu disse, é uma realidade que nós vivemos. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, a palavra do Senhor diz o seguinte: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres do seu próprio desejo. Olha só, se isso o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, ele está anunciando, não é algo que nós vivemos e não é algo que o profeta Jeremias também viveu. Pessoas que estão confrontando a sã doutrina. Quantos pastores, quantos homens que se dizem de Deus, dizem, não, isso não é errado, isso não tem problema, não é bem assim, não é desse jeito, você é quadrado, você é fechado, mas não é bem assim, não é desse formato. Quero dizer uma coisa para você que está ouvindo essa mensagem, você que está recebendo essa mensagem: o nosso Deus não mudou, o nosso Deus continua o mesmo, a sua mensagem não houve qualquer jeitinho, ela continua da mesma forma, da mesma maneira, não houve qualquer alteração, e aquele que receber essa mensagem, que receber a sua palavra, será transformado, e esse que receber e for transformado, será para a glória do nosso Deus, aleluia. Diante disso, o profeta continua, e no versículo 23 ele diz o seguinte: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? E aí fica até meio assim, difícil de entender, porque ele vem fazendo uma crítica aos profetas, e aí ele chega nesse momento e fala aquilo que o Senhor traz ao seu coração. Quando nós olhamos para esse texto, o que o nosso Deus está querendo dizer, o que o nosso Deus está querendo transmitir para a sua nação? Que primeiro, a primeira causa que Deus tem contra o seu povo é contra os seus pais, que se corromperam diante de outros deuses, como Baal e os demais. Mas também para aqueles que estão seguindo outros profetas, os profetas que não estão ministrando a verdade de Deus para as suas vidas. E o que Deus está trazendo é justamente que ele mostra que ele não é um Deus restrito, que ele não é um Deus que está ali limitado a uma pessoa, ou seja, a um servo de Deus, a um profeta ou qualquer outro ser. E ele também não está limitado a uma região, a um local. Ele é um Deus
que é totalmente onipotente, que é um Deus totalmente onipresente. Ele é um Deus que está tanto próximo quanto longe. É um Deus que está presente em todo lugar, em todo momento das nossas vidas. E quando nós reconhecemos este Deus, reconhecemos a sua palavra, nós buscamos verdadeiramente a sua palavra, a palavra fiel, a palavra verdadeira, não a palavra falsa, não aquela palavra que quer nos levantar, mas aquela palavra que nos quebra e nos coloca no lugar de servo. Quando nós buscamos mesmo essa palavra, nós temos acesso a esse Deus onipresente, este Deus onipotente. A palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, versículo esse, que muito foi difundido na mídia nesses últimos dias por conta do coronavírus. Ele diz o seguinte: e se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Por que uma mensagem dessa? Por que Deus revela isso lá, agora revelando para Salomão há muitos anos atrás, antes de Jeremias, ali na edificação do templo? Por que Deus traz isso? É simples, porque a palavra de Deus, quando nós recebemos a palavra de Deus, nós entendemos que somos servos e que precisamos nos humilhar, nos colocar na nossa posição e reconhecer que somos totalmente dependentes dele. Quanto nós vemos por aí que muitos pregadores, aqueles que são profetas, que nós vemos por todos os lugares aí anunciando para lá e para cá, lives e mais lives, YouTube, isso e aquilo, eles anunciam que você pode, você consegue, você é capaz, é só você reconhecer, é só você enxergar o poder que há em você. Mas quando na verdade a palavra de Deus diz que tudo nós podemos é nele, no Deus Todo-Poderoso, e não em nós, que se nós reconhecemos este poder, se nós reconhecemos a nossa miséria, a nossa fraqueza, nós então vamos ter acesso a esse Deus, e Ele vai olhar para nós, Ele vai ver nós nos humilhando, e então as mãos dele, Ele vai ouvir as nossas orações, e as mãos dele vão estar estendidas sobre as nossas vidas, haverá perdão para os nossos pecados, para as nossas falhas, e Ele vai sarar a nossa terra, aquilo que nós achamos que vamos conseguir com as nossas mãos, nós veremos a providência do próprio Deus diante disso. Não é na minha força, não é na sua força, mas quando eu e você reconhecemos que existe um Deus, e que este Deus Todo-Poderoso, Ele não está baseado nas nossas ações, Ele não age conforme o que eu acho que é, mas Ele que tem todo o domínio. E quando eu reconheço que é Ele que tem o domínio, que é nele que há vida, que é nele que há poder, eu vejo então a ação de Deus sobre as nossas vidas. E o povo de Israel, ele não reconhecia isso, por mais que eles diziam supostamente que eles sabiam quem era Deus. O povo de Israel, só para que todos tenham ciência, neste momento, ele tinha acabado de passar por uma reforma espiritual. Josias tinha passado há pouco tempo, não fazia muitos anos que Josias tinha passado e feito uma reforma espiritual e religiosa no meio de Israel. Mas ainda assim, o povo estava perdido, o povo não sabia, o povo não estava enxergando a verdade, o povo não estava caminhando na verdade, o povo estava cego, o povo estava sendo iludido por estes lobos. Nós vemos o profeta anunciando aqui, nós vemos no Novo Testamento os apóstolos também combatendo a estes lobos, a estes que querem apenas a lã da ovelha, mas não querem se sacrificar pela ovelha. Assim também eram estes profetas que não estavam preocupados com o povo, mas estavam preocupados com o seu prestígio, com o seu bem-estar, em trazer aquilo que ia massagear, trazer aquele altruísmo para aquele povo. E isso acontece quando nós não vemos e não recebemos a palavra de Deus, quando não buscamos a palavra de Deus, ou seja, quando eu não leio, quando eu não medito, quando eu não me alimento dessa palavra. Essa palavra, mais uma vez, ela não está restrita a homens, a determinado grupo ou pessoas, mas ela está aqui aberta, ela está aí aberta para você, para que você tenha acesso, para que você possa meditar naquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, graças a Deus. E com isso, o Senhor falando através da boca do teu servo, seu profeta,
criticando mesmo, trazendo ali a mensagem de correção para aqueles profetas, anunciando que eles estavam errados, que não era daquele jeito, não era daquela forma, que se devia conduzir o povo. Ele fecha, né, um raciocínio aqui, ele fecha um argumento que é totalmente surreal, né, quando nós olhamos. É um versículo pequeno, quebrado em duas partes, A e B, mas de uma profundidade tremenda. E eu estou falando do versículo 29, que foi até onde foi a nossa leitura, que diz o seguinte: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Olhamos talvez esse versículo e às vezes até usamos de algumas formas, mas quantos de nós já paramos para realmente analisar este versículo e ver aquilo que Deus transmitia e aquilo que Deus estava falando para este povo neste momento, e que neste momento também quer revelar para mim e para você? Aleluia, glórias a Deus. Quando nós olhamos, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. E aí olhamos para isso e pensamos, por que Deus está falando isso? E aí nós podemos começar a fazer associações, não associações da nossa mente, simplesmente, né, em devaneios, mas simplesmente de acordo com a palavra de Deus. Nós vemos que a expressão fogo, nós olhamos para fogo, nós vemos que fogo traz conceitos inúmeros na palavra de Deus. Primeiro, o fogo é luz. O fogo serve para iluminar, principalmente naquele momento, naquela época. Eles não eram portadores de energia elétrica, eles não tinham luzes, enfim, LED, qualquer outra forma de condução elétrica para iluminar os seus caminhos ou coisa do tipo. Não, eles precisavam de chamas, eles precisavam de um meio ali de combustão para que aquela chama estivesse acesa, iluminasse eles tanto para meditar, para caminhar, ali para que não houvesse escuridão, a luz. E o fogo é justamente essa expressão. Ou seja, o povo estava perdido, o povo estava cego, o povo não estava enxergando, o povo estava no meio de trevas, o povo não tinha visão daquilo. Mas no Salmo 119, no versículo 105, nós vemos o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, é a palavra de Deus que ilumina os nossos caminhos. Quando nós temos acesso à palavra de Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós não somos enganados, ainda que homens, mulheres, aqueles que se dizem profetas, profetisas, ou qualquer um que apareça, querendo trazer um ensino totalmente deturpado, querendo trazer para nós algo que venha nos corromper, algo que nós vamos ouvir e falar, nossa, que mensagem maravilhosa. Mas quando nós temos acesso à luz da palavra de Deus, quando essa palavra está viva nos nossos corações, quando nós temos conhecimento dessa palavra, nós não somos enganados, nós não vamos nos perder, nós vamos olhar e vamos identificar que aquilo é uma maldição, ou seja, que aquilo não vem do Senhor, mas vem de homens corruptos, homens que não estão preocupados com a palavra, mas estão preocupados consigo. Agora, se eu e você temos um compromisso com a palavra e temos compromisso com Deus Todo-Poderoso e Soberano, nós precisamos meditar, nós precisamos conhecer a palavra e ser como Jeremias, totalmente inconformados com esses que estão pregando um novo evangelho, com esses que estão pregando algo onde é o homem o centro e não Deus Todo-Poderoso, o centro de todas as coisas sobre as nossas vidas. A palavra de Deus, o fogo, é essa luz, é ela que ilumina, é ela que traz toda essa claridade. Quando conhecemos a palavra, tudo se torna mais claro, tudo se torna mais limpo. A palavra de Deus lá em Deuteronômio capítulo 13 diz o seguinte: se um profeta ou, vamos dizer, um sonhador se levantar e fazer prodígios, sinais e pedir para que vocês vão adorar a outros deuses, não façam isso, porque está errado. A palavra de Deus está errada. Não importa os sinais, meu irmão, não importa o que você tem ouvido,
Se um ou outro tem falado, não, ali é bênção, ali, nossa, estou ouvindo, aquilo está me fazendo tão bem. Mas se aquilo não é de Deus, se aquela mensagem não vem do trono celeste, se não é uma mensagem que está totalmente fixada na palavra de Deus, aquilo está te fazendo mal, está te causando mal e você nem está percebendo. Mas quando você medita na palavra de Deus, aleluia, essa luz te guia e te direciona para o verdadeiro Deus, para o caminho daquele que é digno de toda honra e de toda glória. A palavra de Deus, a expressão fogo, ela traz também o mais importante da relação de fogo. Qual que é? Aquecer. O fogo aquece. O fogo aquece os nossos corações, aquece o meu corpo. Quando você está com frio, você se aproxima do fogo, de algo mais quente. Então você recebe aquele calor, aquilo ali é algo maravilhoso para a sua vida. Aquilo ali, você se sente totalmente confortável, porque afastou o frio e houve um aquecimento. A palavra de Deus, ela também é assim para as nossas vidas. Ela aquece o nosso coração. Em Lucas, nós vemos lá no capítulo 21, algo que nós vemos expressamente esse aquecimento no coração de alguém quando recebe a palavra de Deus. Nós vemos que lá em Lucas, os discípulos a caminho de Emaús, quando eles estão falando com o Senhor, a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquela conversa, aquele bate-papo entre eles, falando sobre o que havia acontecido, eles começam a sentir algo dentro deles, algo ardendo, algo queimando. Quando você está com o Senhor, meu amado irmão, quando você está com o Senhor e você ouve a palavra dele, você ouve aquilo que ele tem para a sua vida, o seu coração ferve, o seu coração se aquece e você transborda, não de emoção, mas você transborda pelo Espírito Santo de Deus, pois essa palavra, ela te transforma, ela traz algo totalmente novo para a sua vida. E essa ação é somente através de um agente, o Espírito Santo de Deus, que vem quando você realmente conhece ele através da palavra. Você não conhece através de experiências de outros, você não conhece através de modismos, mas você conhece porque você conheceu a palavra. Houve luz para você entender a palavra e essa luz veio do próprio Deus para a sua vida. Então o seu coração se aquece, você sente este calor dentro da sua vida. No Salmo 19, no versículo 8, diz o seguinte: os preceitos, ou a lei, nós podemos dizer assim, do Senhor, são retos e alegram o coração. Sabe o que é isso? A palavra de Deus, quando você medita, quando você conhece, ainda que você esteja num momento difícil, ainda que seja uma tribulação, ainda que seja uma dificuldade, mas você glorifica, você exalta, porque você sabe que nada está vindo além do que você pode suportar, e que ainda que esteja chegando a sua vida, a sua tenda, na sua família, qualquer dificuldade, qualquer problema, você sabe que isso é para o seu crescimento, o seu desenvolvimento, e o nome do Senhor será exaltado sobre a sua vida quando você vencer isso. Essa fé, essa base só vem quando a palavra de Deus está sobre a sua vida, pois essa palavra, quando está aqui dentro de você, ela aquece o seu coração e traz alegria para a sua vida. Aleluia, glórias a Deus. E um ponto importante: fogo purifica. O fogo limpa, ele purifica. Ou seja, o que Deus também está dizendo, que quando você está próximo da palavra, você conhece a palavra dele. Quando ele diz aqui, não é a minha palavra com fogo, diz o Senhor. Não é Jeremias que está falando, mas é o próprio Deus que está falando. Quando ele está falando isso, a palavra dele é aquela palavra que purifica, é aquela palavra que tira as impurezas. Que impurezas? Ainda que exista pecado sobre a sua vida, ainda que exista erro sobre a sua vida, a palavra de Deus, ela chega a revelar os erros, e ela também te mostra não só os erros, não mostra como um julgamento, mas ela mostra os erros, e mostra que existe um caminho de redenção, e essa redenção é Cristo Jesus, e ele te limpa e te purifica de todo o pecado. Ou seja, a palavra de Deus, ela está pronta para purificar a minha e a sua vida, independente do momento ou situação que nós estamos vivendo. Quando reconhecemos a sua palavra, a sua verdade, e sabemos que o nosso caminho não é reto, o nosso caminho não está ali na direção dele, aleluia, glórias a Deus, então essa palavra também nos purifica e nos molda para glorificar ao Senhor. E fechando, o versículo dá uma sequência e ele diz o seguinte:
e como um martelo que esmiuça a penha. Ou seja, o que Deus está falando aqui? Eu já ouvi diversas expressões, pregações desse texto, principalmente nessa parte do martelo, né, que a palavra vem para martelar, enfim, tantas coisas. Mas eu entendo que é algo muito mais importante, né, Deus queria revelar aqui. Até mesmo porque quando nós vamos fazer a hermenêutica, entender o texto, nós precisamos entender todo o contexto imediato, enfim, o contexto histórico daquela situação. E nós vemos que essa expressão que Deus está trazendo para eles é justamente para o momento e para o período que aquele povo estava inserido. E quando nós não fazemos relação com isso, nós podemos imaginar diversas coisas. Neste tempo, o povo de Deus ou qualquer outra nação neste momento não era detentora de tantas tecnologias ou ferramentas para quebrar pedras, granitos, enfim. A penha aqui é uma pedra gigante, é uma grande pedra. Este povo não tinha essa capacidade, não tinha essas ferramentas, mas eles tinham inteligência, astúcia e sabedoria para como conduzir, para realizar essa quebrar uma pedra gigante. E como que eles faziam e como é feito até hoje? Hoje em dia, se você for numa pedreira pequena, né, você vai ver que aquelas que não tem muitas ferramentas, você vai ver alguns operários, alguns pedreiros, né, fazendo alguma operação de quebrar as pedras, granitos, enfim. Como é feito? Pedras gigantes. Quem vai fazer a quebra? Ele utiliza ali um ponteiro, utiliza ali um martelo, e ele começa a quebrar, e ele vai quebrando, e ele vai colocando o ponteiro em diversas pontas, como se fosse uma linha reta. Então ele quebra aqui, faz um ponto, quebra ali na frente, faz um ponto, isso fazendo uma linha reta. Diante disso, após fazer toda essa marcação e esses furos, ele continua quebrando, continua batendo de forma constante. Ele não quebra aquilo numa força, ele não quebra aquilo de uma vez, mas é algo constante. E quando ele quebra não por causa da força dele, mas por conta de todo aquele ponto que ele tracejou e que ele continuou a quebrar. Ele vai emitindo como se fossem vibrações diante dos cristais, dos minerais que são contidos na rocha, e ela se parte como se fosse algo, uma ferramenta total, tivesse cortado aquela rocha, aquilo ali de uma forma perfeita, e ele consegue fazer isso quebrando de uma forma perfeita, quadrada ali, retinha. Isso por quê? Porque aquela vibração, aquela ação constante, ela penetrou na rocha e foi quebrando totalmente através dos cristais e dos minerais. O que eu quero dizer com isso e por que eu estou contando tudo isso? É bem simples. A palavra de Deus, ela vem como um martelo, ela vem constante, ela bate constantemente aos nossos corações, ela revela constantemente aos nossos corações, ela está ali dia após dia, mas a ação dessa palavra, ela começa no nosso interior, e ela é de dentro para fora, e ela é das coisas minúsculas, ou seja, a palavra de Deus não vai agir na forma macro, a palavra de Deus não vai ser como muitos nós enxergamos, como nós vemos por aí, que são ações gigantescas, mas de nada teve efeito no interior. A palavra de Deus, ela começa a agir no micro dos nossos corações, do nosso entendimento, daquilo que está no anseio dos nossos corações. A palavra de Deus começa a tratar nas mínimas coisas, nas mínimas particularidades do meu eu, do seu eu, ou seja, aquilo que ninguém enxerga, aquilo que ninguém vê, aquilo que só você pensa, que só você passa, que só sua mente entende, aquilo que está escondido no seu coração. A palavra de Deus começa a agir e começa a trabalhar dessa forma, até o momento que todo empecilho ou rocha se parta de uma vez e a palavra de Deus mostre tudo aquilo que ela fez sobre a sua vida. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a ponto de dividir a alma e espírito, juntas
e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aleluia! Ou seja, a palavra de Deus não é algo superficial, não é algo que vai ser batido, só vai ser batido para trazer como um juízo para a sua vida, não, mas a palavra de Deus vai penetrar no seu coração, ela vai falar dentro de você, ela vai chegar aí onde ninguém pode chegar, naqueles desejos mais obscuros, nos pensamentos mais ocultos, aonde só você e Deus conhece. A palavra de Deus penetra e ela começa a agir, ela começa a transformar, e ela começa a dar fruto na sua vida. E assim como aquele pedreiro que corta aquela penha gigante, aquela pedra gigante constantemente batendo ali dia após dia, naquele momento para realizar um corte perfeito, a palavra de Deus é assim sobre as nossas vidas. A palavra de Deus é assim sobre as nossas vidas, ela vem da maneira certa, da maneira perfeita para os nossos corações. E se você que está ouvindo a palavra de Deus, você que está ouvindo aí a mensagem do Senhor, está ouvindo toda essa mensagem, e você pode até duvidar, mas eu não posso acreditar num livro desse, eu não posso acreditar, tem até crentes, desculpa, que às vezes duvida dos escritos, aquilo que está escrito na palavra do Senhor, e muitos podem até dizer, não, eu duvido. Você que talvez não tenha uma sua fé firmada e você duvida da mensagem de Deus, deixa eu te falar uma coisa, você pode escutar diversas teses, mas existe um agente que está por trás de toda essa palavra, porque o fogo, o martelo, precisa de um agente. E quem é esse agente? É o Espírito Santo de Deus. E esse agente não está trabalhando só agora, chegando essa mensagem até o seu coração, mas esse agente está trabalhando desde a fundação do mundo. E quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte: hoje, a palavra de Deus que nós temos nas nossas mãos, a mensagem que nós temos nas nossas mãos, essa mensagem que está hoje na sua mão, se você ainda não teve a oportunidade de ler, leia. Se você ainda não teve a oportunidade de escutar, escute aquilo que Deus tem para a sua vida e para o seu coração. Aceite a mensagem de transformação e de renovo. E eu quero te dizer, não são homens que escreveram. Você pode escutar, não, foram homens que escreveram essa mensagem, foram homens que falaram. Deixa eu te falar uma coisa, sim, homens foram usados pelo agente. Que agente? O Espírito Santo de Deus, para escrever, para trazer. E quando eu falo isso, e aí muitos podem dizer, não, mas os homens escreveram conforme a sua vontade. Quero te dizer que isso é falácia, isso é mentira. Porque a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores. Ou seja, autores de diversas particularidades sociais, oposições intelectuais, mas cada um dentro da sua característica escreveu uma mensagem uniforme, uma mensagem plena, que é a própria mensagem de Deus Altíssimo revelando o seu Filho Jesus Cristo, aquele que morreu por mim, que morreu por você, aquele que não te julga, mas te livra do pecado, aquele que morreu vertendo o seu sangue para justificar, aleluia, a sua vida, essa vida que muitas vezes é uma vida de pecado, mas ele não morreu para te julgar, ele morreu para mostrar a salvação para você e para dizer, filho, eu estou aqui para te salvar e eu compreendo a vida que você passa, aleluia, a situação no qual você passa. Ou seja, você pode escutar, não, mas ainda assim são 40 homens, cada um falou ali a verdade, o que eles achavam por bem. Não, quero te dizer que esses 40 autores, além de tudo, demoraram em aproximadamente 1.600 anos, ou seja, não foi da noite para o dia, não foi uma pessoa, eu conversando com a outra, combinando com outra, para escrever aquilo. Eu quero te dizer, aquele que é eterno, aquele que desde a fundação do mundo já ofereceu o seu Filho por amor à humanidade, foi ele que desde o princípio escreveu essas palavras neste livro, para que eu e você tivéssemos acesso e pudéssemos sermos renovados e conhecer a luz da palavra dele, ter acesso a esse fogo consumidor, este fogo que viesse a nos encher com teu Espírito Santo, este fogo que viesse a queimar os nossos corações, eliminando toda impureza, toda perversidade que essa carne muitas vezes carrega e dando para nós uma nova vida, vida de esperança, e sermos totalmente ali, por mais que essa palavra venha muitas vezes nos quebrar, nos esmiuçar, mas nós sabemos que esse quebrantamento vem do próprio Deus, mudando e transformando as nossas vidas. Por isso, eu quero deixar essa mensagem para você. Pare de ouvir ali e aqui homens, profetas,
aqueles que se dizem, mas que não são, assim como o profeta Jeremias. Hoje eu apresento para você a verdadeira palavra do Senhor para a sua vida. A palavra, se você tem uma Bíblia, se você não tem, enfim, né, procure. Hoje existem tantos aplicativos, mas o que vale, eu te peço, busque a palavra de Deus. Busque a palavra do Senhor. E com certeza não vai existir engano, não vai existir perdição, não vai existir qualquer situação ou tribulação que venha te confundir, pois é o próprio Deus quem vai falar ao seu coração. Que Deus abençoe a igreja, no nome de Jesus. Mas graças a Deus por esta boa palavra que nós ouvimos aqui nesta noite. E quando o Jonathan estava falando aqui, estava lembrando de João capítulo 15, que Jesus, no versículo 5, que ele fala da videira, eu sou a videira, vós os ramos. Aí no meio do versículo ele fala assim, que sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos nada. Ainda que as pessoas digam que pode, ainda que as pessoas acham que pode, se nós estivermos em Cristo, e Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, porque sem Cristo nós não podemos nada, não somos nada, mas graças a Deus que com Cristo nós somos mais que vencedores, graças a Deus por isso. Nós estamos chegando ao final da nossa live, e no mês de abril eu comecei anunciando os aniversariantes aqui, e no meio aí acabei não anunciando mais, mas hoje eu vou falar desde o dia 1º de abril. Vou citar todos os nomes, se meu celular aqui não acabar a bateria que está acabando. Então, o irmão Ricardo Vitorino, o Emerson Castilho, o Thomas Fernandes fez aniversário, Marcos Guerra, a Esther Cristóvão, Thomas Souza, Tauana Tami, Darcy Oliveira, Maria Rodrigues, Eliade Souza, Josete Santos, o presbítero Luiz Francisco, Solange Fernandes, Samuel Cerqueira, Valdine Santos, Mira Neide de Jesus, Neide Augusta, Danilo Moreira, Keila Souza, Zuleide Inácio, Sirlene Almeida, Antônio Ferreira, Levi Luca, Valentina Marques, Alícia de Jesus, Kathleen Vitória e a irmã Roselita, que vai fazer dia 30, Roselita Macedo. Vamos, acho que vai ter bolo quando a gente voltar lá para o dia 11, 12 de maio. Nós vamos ter bolo aqui. O Jaziel fez dia 31/3, inclui na lista. Vamos orar, Jaziel. Deus abençoe. Irmãos, e também quero agradecer aos irmãos o feedback que os irmãos nos passam aqui. A gente vai procurar melhorar nas nossas transmissões aqui que nós estamos fazendo aqui nos nossos cultos. Então os irmãos mandem aí, a gente está acompanhando. Tem uma equipe que acompanha isso aí, traz para a gente o feedback do que está acontecendo no culto, que a gente precisa estar melhorando. E o Helder aqui, que monta todo o amparato aqui, tem nos ajudado aqui, a todos os irmãos, né, também que está nos acompanhando. Nós não temos aqui pedido de oração, mas eu sei que alguns irmãos aí pediram oração, mas nós vamos estar orando, apresentando ao Senhor, nosso Deus, a sua vida, lembrando aos irmãos que quinta-feira nós temos aqui o culto de louvor. Então os irmãos compartilhem, irmãos, os irmãos divulguem aqui o trabalho. Graças a Deus, Deus tem abençoado aqui nas quinta-feiras, nosso culto de louvor. Deus tem aqui usado os nossos irmãos aqui, a nossa banda aqui, agora eu estou moderno, a banda, os cantores aqui estão louvando ao Senhor, e graças a Deus por isso. E os irmãos querem parabenizar todos os nossos irmãos. Você diga amém aí, eu digo amém aqui, viu? Mês de abril, Deus abençoe. Aí você diga amém na sua casa, aí somos gratos ao Senhor por tudo. E depois nós teremos bolo aqui logo mais, aqui nós temos que fazer uma festa aqui, irmãos. Mas só depois que terminar o distanciamento social, antes não podemos, né? E sentindo falta, o Henrique está aqui com a gente, sentindo falta, Henrique, daquele café pós-escola dominical, né? Pós-escola dominical aqui, estamos sentindo falta daquele café, daquele cuscuz. Mas logo estaremos aqui participando.
Irmãos, outro sim, domingo temos a nossa escola dominical, às 10h30 dos adolescentes, às 14 horas dos jovens. As crianças, o irmão Henrique está colocando aí nos grupos de membros da igreja, das crianças, dos juniores, então os pais passam aí para os seus filhos estarem assistindo aí os trabalhos que as professoras, as irmãs estão fazendo aí para as nossas crianças. Então não deixe de compartilhar. E também às 17 horas no domingo teremos aqui a nossa escola dominical, teremos uma mesa redonda aqui, o Henrique estará fazendo aqui a mesa redonda, aqui o superintendente da escola dominical, junto com os demais irmãos, professores, estarão aqui no próximo domingo, aqui da nossa escola dominical. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus, pedindo ao Senhor que continue nos abençoando, nos dando a sua graça. Quero convidar aqui o diácono Isauro para fazer essa oração aqui pelo término do nosso culto online. Deus abençoe a todos os irmãos que participaram conosco, continue divulgando, adorando ao Senhor aqui nas terça, quinta-feira, amanhã, quarta-feira, pelo nosso setor, pelo Facebook oficial do nosso setor. O pastor Paulo Moraes estará transmitindo o culto ao vivo para todos nós, também acompanhando a live como pastor do nosso setor, e provavelmente estará aqui fazendo alguns outros avisos para nós. Gostaria de saudar a todos que estão aí na live, nas suas casas aí com a paz do Senhor. É me dado a oportunidade para orar nesse momento. Gostaria de fazê-lo. Você que está aí na tua casa nesse momento, ore juntamente comigo, juntamente com a igreja, aqueles que aqui estão. Ficamos de pé, irmãos, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu gostaria desse momento de agradecer, Senhor, por esse culto aqui, Senhor, através da internet, através dessa live, Senhor, aqui no Instagram, no Facebook. Senhor, vem visitar a necessidade de cada um dos teus servos que está em casa ali, Senhor, necessitado. Senhor, tu conheces, ó Pai, a necessidade de cada um de nós. Eu sou teu filho, somos teus filhos, Senhor, necessitamos, meu Pai, da tua bênção, da tua graça, todos os dias da nossa vida. Com quarentena, sem quarentena, com a barriga cheia, com a barriga vazia, nós sempre precisamos de Ti, Senhor, em nossas vidas, para nos abençoar, para dar a graça, Senhor, a vitória. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Vamos, estenda a sua mão aí. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Meu amém aí na sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando. Muito obrigado por ter participado conosco aqui dessa live. Deus abençoe.